Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2024. Estamos aqui para a nossa aula 55 e hoje é um dia muito especial. Primeiro, eu gostaria de me desculpar aqui, né? Sei que as pessoas reparam, vão ficar preocupadas com esse olho roxo aqui, ó. Vai durar umas semaninhas ainda, né? Eu dei um jeitinho aqui para dar uma melhorada, vai durar umas semaninhas ainda. Eu tinha uma bolinha aqui no olho, tirei essa bolinha e, infelizmente, não passa esse roxo aqui. Então, por algumas semanas, nós vamos ter esse problema ainda. Mas hoje é quarta-feira, quarta-feira de cinzas, acabou nosso carnaval. Espero que todos tenham tido uma festa muito gostosa, uma festa muito agradável. Para aqueles que não festaram, para aqueles que descansaram, tiveram descanso maravilhoso. E para aqueles que viajaram, que tenham um bom retorno para as vossas casas, que o retorno tenha sido tranquilo. Esse é o nosso desejo. E hoje, além do mais, é aniversário da Manuela, minha filha. Ela não pôde estar aqui com a gente, ela estava doida para estar aqui, mas ainda vou trazer ela aqui numa aula, para vocês conhecerem ela, verem ela melhor. Ela é um barato. E hoje também é aniversário dela. Que felicidade. E aí, como que foi da semana passada? Assim, complicado, né? A gente ter que entender que muitas das atitudes que nós temos, que, claro, são reflexos do passado, não é de hoje, não é de agora, tem muita coisa que é reflexo de um passado que a gente teve. A gente tem que esconder, a gente tem que esconder, a gente tem vergonha de falar, a gente tem vergonha de expor. E isso é um sinal, como disse Santo Agostinho na aula passada, que Márcio Dufour trouxe tão bem para nós, para a gente entender essa reforma íntima, é um sinal de que aquela atitude não cabe mais na minha vida. Se eu tenho uma atitude que eu não posso propagar, que não é legal eu falar, que não é legal eu falar para os outros, essa atitude não cabe mais na minha vida. E mais, se eu me incomodo, é a maior certeza que eu tenho de que essa atitude não serve mais para minha vida. Ponto final, acabou e pronto. E não tem conversa. E não tem o que dizer. Ah, mas, nossa, meu Deus, que isso? Não tem, gente, não tem. Se não me incomoda, eu ainda não despertei para isso. A gente vai ver muitas pessoas que fazem certas atitudes que a gente, putz, como que a pessoa faz isso? Mas para ela, não está no tempo dela perceber que isso é errado. Não é o tempo dela, ela vai ter o tempo dela, onde ela vai reconhecer que aquela vida não serve mais para ela, que aquelas atitudes não servem. Mas se eu estou tendo uma atitude e essa atitude me incomoda, gente, eu já estou tendo caminho. Estou falando para mim mesmo, Charazão, essa atitude não te diz respeito. Charazão, essa atitude não é mais para você. Muda. Quando? Agora. Porque esse homem que você está sendo não é você. É o que está falando, é que minha mente está gritando para mim. Minha cabeça está gritando. Você não está vendo que você está tendo atitudes que você morre de vergonha de falar para os outros, porque você sabe que é errado? Por exemplo, vai em qualquer lugar dominado pelo tráfico de drogas e pergunta para o traficante o que, que ele acha que ele está fazendo. Ele vai falar que está fazendo bem para a comunidade dele. Ele entende aquela atitude dele como criminosa? Não, ele entende que ele está fazendo bem para a comunidade. E fala, eu sou o Betinho do Nenê Gomes, para botar meu nome aqui, chefe do tráfico local. Numa boa. Só não vou falar para a polícia, mas lá no meio, eu acho que está certo. A partir do momento em que eu começo a me incomodar com isso, achar que não está certo e ter vergonha de falar para os outros, é sinal que esse tipo de comportamento não faz mais parte da minha vida. É hora de mudar. E é isso que trouxe a lição passada, e foi uma lição legal, porque antes do carnaval,
né? E aí, quem gosta de uns excessos na época de carnaval, pôde parar e pensar, caramba, puxa vida, por que que eu vou fazer isso? Né? Isso não sou mais eu. Então era hora de repensar, e foi essa que foi a nossa tarefa da semana passada. Repensar, repensar o que nós somos, repensar quem nós somos, repensar o que podemos fazer. Correto? É isso aí. Vamos para a aula de hoje. Então vamos lá, vamos compartilhar nossa tela, que ainda vai aparecer lá, vai para o cantinho, o slide da aula passada, de semana passada, que eu deixei porque eu acho assim, é bem legal a gente novamente rever e ouvir a frase de Santo Agostinho. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas interrogativas sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que, feita por outrem, censuraríeis. Sobre se obraste alguma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. É isso que a nossa lição fica, é isso que ficou da nossa lição da semana passada. Vamos continuar então agora. Nosso tema da aula de hoje é educação das emoções, né? Portanto, essa educação das emoções é o imperativo de penetrarmos partes ignoradas da nossa intimidade espiritual no resgate dos valores divinos adormecidos. Então, é essa educação dessas emoções. Que emoções? Eu sei que eu não estou fazendo o correto. Eu tenho plena consciência, eu tenho plena concepção na minha cabeça, tenho plena ideia de que eu não estou tendo a atitude mais correta. Se eu não estou tendo a atitude mais correta, para que que eu vou continuar? Então é hora da gente penetrar nessas partes ignoradas da nossa intimidade para resgatar valores divinos, para a gente ter ideia, adentrar mesmo, entender essa emoção que toma a gente, que me fala, não faça isso, não vá ali, não ande com essas pessoas. É hora de entender essa emoção. E é aí que a gente caminha para uma reforma íntima. Considerando a extensão do trabalho a ser feito, anotemos algumas diretrizes práticas que não devemos olvidar, a fim de renovarmos o desalento que pode ser absorvido pelo clima da esperança motivadora e do consolo reconfortante quando peregrinamos pelos escaninhos do desconhecido país de nós próprios, guardando mais lúcida visão no serviço da autoconquista pelo estudo de nossas reações. Então, ela vai dar agora um caminho. Isso está na página 78 e 79. Então, nós vamos entender agora. Por quê? O que a irmã Cidofo também nos traz e fala, ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu entendo que não é fácil. Eu entendo que tem muita coisa a ser feita, tá? Então, não pensem vocês aí do plano terreno, que a gente vem aqui, escreve um livro, tá, pá, e se vira. Não, eu tenho plena consciência de que o trabalho a ser feito é pesado, é extenso. Então, eu vou dar para vocês algumas diretrizes práticas, algumas caminhos, algumas ideias bem práticas, que não devemos olvidar, não devemos duvidar, a fim de renovarmos o desalento que pode ser absorvido pelo clima da esperança motivadora e do consolo reconfortante. Por quê? Porque nós vamos andar pelos caminhos de um desconhecido país chamado eu mesmo. Reforma íntima é caminhar por esse país chamado eu mesmo. E o mais difícil para nós é guardar a visão da autoconquista. Em alguns vídeos, atrás de algumas aulas aí para trás,
nós comentamos sobre a importância de comemorar aquilo que a gente tem, comemorar nossos feitos, ficar feliz em nós mesmos pelos nossos feitos. É isso aqui. Guardar mais lúcida visão no serviço da autoconquista, que nós estamos conquistando, que nós estamos indo. Essa que é a ideia. Vamos lá? Vamos começar? Vamos lá. Primeiro, vou ler aqui para vocês. As intenções são o dial da consciência. Para quem não sabe o que é o dial, sabe rádio? Rádio, isso, rádio, aquela coisa antiga que hoje ninguém usa mais, a não ser pouquinha gente, inclusive esse que vos fala, né? Só os mais velhinhos usam. Dial era toda aquela frequência do rádio, toda aquela frequência, tá? Aquilo lá é o dial do rádio. Então, as intenções são isso. Eu tenho várias intenções, eu tenho várias estações de intenções. Por elas, sintonizamos com as faixas mentais que desejamos naturalmente ou que escolhemos pelo poder de decisão da vontade. Então, minha intenção é um leque, é uma faixa de coisas. Eu vou sintonizar a faixa mental que eu desejar naturalmente, ou que eu escolher pelo poder da vontade. Então, vamos lá para entender isso aqui antes de eu continuar. Aí a gente vai saber o que que é para entrar na dica do dia, na dica do livro. Eu estou aqui gravando o curso para vocês. Eu poderia estar gravando o curso assim. Bom, as intenções são o dial da consciência. Por quê? Porque nós sintonizamos com as faixas mentais. Eu poderia estar gravando assim, essas intenções são o dial da nossa consciência, se liga, cabeção, já se viu. Eu poderia estar gravando como eu estou gravando. Tá vendo como três faixas diferentes? A mesma coisa. Eu estou fazendo a mesma coisa, falando com vocês, explicando algo para vocês. Só que essa mesma coisa poderia vir de três formas diferentes. E por que poderia vir de três formas diferentes que eu coloquei três formas diferentes? Porque o meu dial da consciência tem essas três formas, está aqui dentro. E aí eu sintonizo a faixa mental que mais me interessa. Seja ela naturalmente, eu estou acostumado a fazer isso, para mim é natural fazer isso, seja ela por vontade, eu quero fazer assim. Então, nossa consciência é uma faixa com várias emoções nela, e eu me conecto à emoção, ou que eu já estou acostumado a me conectar, ou que eu conecto porque eu quero me conectar com aquela faixa. Porque eu tenho vontade de me conectar com aquela faixa. Porque é ali que eu quero ficar. Pega o caso da depressão. É exatamente isso. A pessoa mergulha e ela quer ficar sempre na faixa da tristeza. Ela mergulha conscientemente dentro dessa faixa e ali fica. E ali fica. O que às vezes é uma decisão de vontade, ela quer ficar triste, passa a ser uma coisa natural. Aí ela fica naturalmente triste. Então vamos lá. Conhecê-las naquelas vivências e identificar o seu teor moral será rica fonte informativa sobre a vida subconsciencial. Então, conhecê-las nas vivências e identificar o teor moral delas é rica fonte informativa sobre a nossa vida subconsciencial, sobre aquilo que a gente tem no nosso subconsciente. Então, vamos lá? Olha só, uma pergunta. Com que intenção pratiquei tal ato? Com que intenção? Fui convidado para participar desse projeto. Projeto do estudo do livro Reforma Íntima Sem Martírio. Ah, a intenção dele é ajudar os outros. Sempre. Nem sempre. Ah, professor Beto. Não, não, para. Como assim? Nem sempre? Nossa, dando um curso, palma de luz. Eu poderia estar aqui porque eu queria ser famoso.
Eu poderia estar aqui porque eu queria alcançar inscritos para o meu canal pessoal. Eu poderia estar aqui porque eu queria que eu viralizasse na internet e fosse um palestrante de renome, um preletor de renome, tá em 2, 3 congressos por aí. Não poderia? Claro, claro que poderia. Óbvio que poderia. Onde está a minha faixa consciencial? Qual é o meu subconsciente? O que está na minha vida subconsciencial? Qual o teor moral das minhas faixas mentais, das minhas atitudes? Às vezes, a gente pratica o ato não com a intenção nobre de praticar, e sim com outra intenção por trás. É a famosa segunda intenção. É isso que a irmã Sidofo fala. Então, primeiro, pratiquei tal ato, fecha o olho, igual eu estou fazendo agora, põe a mão na consciência e fala: para mim, sem mentiras, sem falsidade, sem enganação, eu não estou falando para ninguém, eu não preciso aparecer para mim. Subconsciente, por que que você fez isso? E aí a gente vai entender o que está no nosso subconsciente. Aí a gente vai entender quais são as coisas que estão no nosso subconsciente, o que rege o nosso subconsciente, o que nos leva a fazer o que a gente faz. Segunda pergunta: qual a intenção ao dizer algo a alguém? Sabe aquelas pessoas? Ah, comigo bateu, levou. Ah, comigo não tem isso, comigo não tem onda. Ah, quer saber de uma coisa? Eu sou assim, eu sou desse jeito. Aqui, aqui devolve. Quem quiser conviver comigo é assim. E eu não tô nem aí para ninguém. Por que que você faz isso? Ah, é meu jeito. Será que é só seu jeito? Uma pessoa que diz tudo que carrega nas entrelinhas para pisar nas pessoas. Para que que você faz isso? É aí que está o que a gente tem que pensar. Qual a intenção de dizer algo a alguém? Qual a intenção de difamar alguém? Qual a intenção de praticar um crime como racismo, como homofobia contra um outro, uma outra, um irmão? Qual é a intenção? Porque se a intenção for, não, eu odeio aquela pessoa e eu não quero convivência com ela, o problema é você, o problema sou eu. Se a intenção for, não, porque me incomoda, o problema continua sendo eu. Se a intenção for, ah, eu quero acabar com aquela pessoa, o problema é meu. Eu sou o problema. Por quê? Porque a gente precisa ter respeito. E quem não tem a moral de respeito no subconsciente, não respeita nada nem ninguém. É duro a gente, muitas vezes, ter essa consciência, ter esse olhar crítico para conosco, mas quando a irmã Cida for falar de reforma íntima, ela fala isso. É para a gente olhar para nós com olhares críticos, tentar entender o porquê das coisas que eu faço. Então, aqui eu já vi que eu tenho que entender o que eu faço e por que eu faço o que eu faço. Porque aí, quando eu entender e quando eu perceber que, opa, eu tenho um problema, eu preciso corrigir, cara, ganhou o mundo. Nós ganhamos o mundo. Porque é exatamente isso. É o que eu quero mudar na minha vida. Porque eu aprendi que preciso mudar. Tá, achei. Vamos para a segunda parte. Aprendamos a dar nome aos sentimentos a que vivenciamos, a fim de dilatar o discernimento sobre vida emocional. Tem um livro muito interessante, eu estou lendo ele, eu não trouxe ele, não trouxe nem a história dele para cá, porque eu ainda estou lendo ele, né? Estou no, entrando em meados do livro, que chama As Quatro Estações da Alma, do Mário Sérgio Cortella e do Rossandro Klinger. E eu estou exatamente nesse capítulo.
que é uma pena. Por que que eu não terminei de ler antes da aula, né? Para trazer mais. Eu estou finalizando esse capítulo, onde o Rossandro Klinger debate a, o quanto é legal a gente aprender a dar nome ao sentimento. Por quê? Porque a gente não sabe nomear nossos sentimentos. A gente não tem a livre concepção de nominar os nossos sentimentos. E dar nome àquilo que eu estou sentindo faz com que eu entenda o que é a minha vida emocional. Eu entender que eu estou triste e que aquele sentimento que eu estou sentindo naquela hora é tristeza, me afasta da depressão. Porque eu sei, ó, esse sentimento é de tristeza. Toda vez que eu estiver sentindo isso, eu quero vazar. Quero sentir mais isso, não. Sentir, poder. O que que é poder? Para mim, poder é conquistar. Então, eu só vou ter poder se eu conquistar. Por quê? Porque eu dei um nome do sentimento de eu conquistei de poder. Não minar aquilo que eu sinto agora ajuda a olhar para mim e falar: Xará, tu tem um problema. Xará, tu tem um buraco dentro de você. É a hora da gente rever isso aí. Por isso que eu tenho que ter nome. E olha só, ela continua. Escolha um episódio do teu dia e interrogue pensativamente que sentimento estava por trás daquele acontecimento. Página 79 da minha edição, da edição que eu uso como base. Vamos lá, então? Então, vamos lá. Estou passando pela rua, um carro passa na minha frente, eu estou a pé, um carro passa na minha frente, e eu mostro meu dedo do meio para o cara e profiro algumas palavras que eu tenho vergonha de falar aqui. Eu vou parar nesse ponto e vou pensar, qual que é o nome do sentimento que eu estava? É gratidão? Não é? Eu era grato? Quando eu sou grato a alguma coisa, eu faço isso? Não faço. É amizade? Para todos os meus amigos eu faço isso? Para todas as pessoas com quem eu nutro uma relação, eu faço isso? Respeito. É respeito? Eu respeitei a pessoa? Pois é. Qual sentimento estava por trás disso? A raiva, o descontrole, a ignorância. Olha que monte de sentimentos que eu posso ter numa atitude só. Só que eu entender o que que eu tive me faz, talvez, eu não ter outra atitude igual àquela. Me faz eu, na hora que tiver, falar, não, eu não quero ficar com raiva, eu não quero ficar com raiva, eu não quero ficar com raiva, inconscientemente. E ir tirando esse sentimento de raiva do meu subconsciente. Porque ali, naquele espaço subconsciencial, existe um sentimento de raiva muito grande, existe um sentimento de raiva muito forte. Então, eu tenho que abolir aquilo. Poderia pensar assim, tá, vamos lá. O carro passou, eu fiquei com raiva. Como que seria se eu ficasse tranquilo? O carro passou e não me pegou. Me assustou, assustou. Eu fiquei assustado. Nossa, passou correndo, mas não me pegou. Por que não me senti tranquilo? Por que não me senti numa boa? Não é? Por que não me senti. Opa, apertei errado aqui. Por que não me senti assim, tranquilo com isso? O que que me faz não sentir tranquilo? Meu subconsciente. Porque se não me aconteceu nada, foi só um susto. Assustei, beleza, tá, passou. Toma cuidado, ô irmão, cuidado na próxima. Falou, falou, tchau, pronto. Eu não preciso ter sentimento igual esse, de revolta, de raiva, ficar maldizendo, ficar brigando, ficar enchendo o saco. Não preciso disso. Não, então vamos escolher outro, vamos escolher outro. Olha só a diferença.
Então, aqui, o que que eu senti? Interroguei, parei, pensei, olhei, senti raiva, beleza. Eu saio de casa para trabalhar, chego lá no local de trabalho, vem um aluno, me dá um abraço maravilhoso, bom dia, tudo bem? Nossa, estou muito feliz de te ver, não vi a hora de ter sua aula. Parei. Vamos lá de novo. Fecha os olhos. Qual o sentimento que eu tive ali? Foi raiva? Com certeza não. Por mais que eu não goste do meu trabalho, por mais que eu não goste do meu local de trabalho, por mais que eu não goste do que eu não faça, que eu faça, eu não gosto do que eu faça, eu receber um abraço desse, eu não vou ter tristeza, eu não vou ter raiva. Hum. A hora que eu fecho o olho e sinto, eu sinto uma leveza muito grande, um amor muito grande, uma gratidão muito grande. E uma felicidade dentro de mim, opa, pronto, felicidade. Tá vendo? Achei o sentimento. Uma felicidade dentro de mim que me faz falar, tu é um bom profissional. Entenderam por que que a gente tem que pegar e dar nome a esse sentimento? Então, para essa semana, nós vamos ficar com duas coisas. Primeiro, tive um ato. Tive um ato, apareceu um ato lá na minha vida, apareceu um negócio, e aí eu vou parar e vou pensar. Primeira coisa, por que, o que que eu fiz? Primeira coisa o que é que eu fiz? Pensa, pensa. Segunda coisa, por que que eu fiz o que eu fiz? Pensa. Terceira coisa, qual o sentimento de ter feito aquilo? Qual o sentimento que deu aqui em mim de eu ter feito aquilo? Vamos voltar para o primeiro caso. Estou andando, numa boa, alguém passa na minha frente, corta na minha frente, e eu levanto o dedo do meio e xingo de tudo quanto é palavra que vocês imaginaram. O que que eu fiz? Uma atitude não muito agradável, uma atitude desagradável. Por que que eu fiz? Porque eu achei que a pessoa não fez uma coisa errada, a pessoa estava totalmente errada, e eu perdi o controle porque a pessoa estava totalmente errada. Qual o sentimento que eu tenho? Raiva, ódio, indignação. É esse o sentimento. Então, ó, nessa primeira parte dessas nossas perguntas, desse nosso caminho que a irmã Sidofo dá para que a gente modifique, para que a gente se mude. O que eu fiz, por que eu fiz o que eu fiz e qual o nome do sentimento que governou aquilo. A partir daí, eu vou passar a conhecer um pouco melhor o meu subconsciente. E aí, lembra, eu tenho uma faixa de emoções, um dial de emoções, que vai daqui até aqui. Eu tenho um dial de emoções. O que que eu estou fazendo? Eu estou sintonizando a rádio da emoção que eu mais me conecte. Seja naturalmente, seja porque eu quero. O que que eu fiz? Me descontrolei. Por que que eu fiz? Porque eu achei que o cara fez coisa errada. Sentimento disso, raiva, é um sentimento natural. Eu me conecto naturalmente com a raiva. Eu busco a raiva naturalmente. Ou não, eu tive vontade de fazer aquilo. Não, eu fiz porque eu estava se eu queria fazer aquilo, eu queria acabar, eu quero acabar com tudo, eu queria matar o cara. E aí? E aí? Sou eu que quero uma coisa natural. Se for eu que quero, cara, sou eu. Brother, sou eu que sou o erro, eu que tenho que mudar. Se é uma coisa natural, pior ainda. Isso é natural na minha vida. Ter essa atitude é natural na minha vida. Então, quer dizer, se eu for parar e pensar em outras atitudes, eu vou ver que diversas vezes eu tive esse tipo de atitude. Isso é muito ruim. Para quem? Para mim. Pra mim. Então, eu tenho que mudar. Me deu outro motivo para eu mudar.
E é isso que a gente vai pensar. Durante essa semana, eu quero que cada atitude que vocês tiverem, vocês parem e pensem: o que eu fiz, por que eu fiz o que eu fiz e qual o nome do sentimento que governou aquilo. Nós vamos ver que nós temos uma sintonia muito, 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 muito forte com o ruim, com a raiva, com a inveja, com o ódio. Nós vamos ver que nós temos uma coisa muito forte. Isso a gente trouxe. Está gravado no nosso subconsciente. E reforma íntima é desgravar isso. Reforma íntima é mudar esse tipo de atitude. Se você ficou até o final do vídeo, like no vídeo, compartilhe esse vídeo, clique no botão aqui, curta a página da Cavile, vamos chegar a 2.000 inscritos. Vamos lá, gente! 2.000 inscritos. Compartilhe esse vídeo, compartilhe esse canal, faça a nossa mensagem chegar cada vez mais longe. Fiquem com Deus, juízo. Pensem nisso que eu falei, principalmente pós-carnaval. O que eu faço, por que eu faço o que eu faço e qual o nome do sentimento que me governa. É isso que nós vamos pensar nesse pós-carnaval. Forte abraço, fiquem com Deus até a quarta-feira que vem. Tchau.